Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu vou bem, obrigada por perguntar. E se você já está aí, é porque você já é o nosso aluno e já sabe que já vai começar a nossa melhor aula do Pré-ENEM Legal da semana, que é sobre o caderno de linguagens, né? Esses dias estamos estudando bastante aí literatura, falando de contexto histórico e resolvendo questões do Enem, que é também uma estratégia de preparação aí para essa prova tão importante. Se você chegou nesse vídeo e não assistiu aos anteriores, as aulas estão postadas no site da plataforma Eduque, eduqueceac.gov.br. Passa lá para assistir a estas aulas ou de outros componentes curriculares que também estão disponíveis lá, tá bom? Bom, na última aula, nós já falamos aí sobre Drummond, né? Então, estudamos um pouquinho mais sobre a biografia, falamos sobre o autor, respondemos questões e hoje nós vamos falar sobre os arcadistas. Isso, esse é o nome para aqueles autores que escreveram durante um período chamado de arcadismo no Brasil, tá bom? Olha só, gente, o arcadismo foi um movimento literário que aconteceu após o Barroco e ele é anterior ao Romantismo, então ele fica ali entre o Barroco e o Romantismo. Esse movimento também pode ser chamado no Enem de neoclassicismo, devido fazer a retomada de valores gregos e romanos. Também pode ser chamado de setecentismo, já que ocorreu no século XVII. Então, pera lá, anote aí. Arcadismo / neoclassicismo / setecentismo. Nomes diferentes para o mesmo momento, né? A mesma tendência literária. O Enem pode usar um desses nomes para colocar na questão, tá? O arcadismo teve a sua principal representação brasileira lá em Minas Gerais, e especificamente na cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto. Alguns autores árcades, inclusive, participaram de um movimento social que ficou nomenclaturado de Inconfidência Mineira. Filosoficamente, o movimento aproxima-se das ideias do iluminismo, que eu vou já falar mais um pouquinho para vocês. Ali ao lado, você está vendo a folha de rosto do poema épico Caramuru. E quem escreveu este poema foi Santa Rita Durão. Você já tinha ouvido esse nome antes? Caramuru? Se não ouviu, eu vou já dizer para você onde você vai encontrar para você poder ler ou melhor, assistir. É isso mesmo. Já já eu passo essa dica para vocês revisarem para o Enem através da cinematografia. O arcadismo, considerando aí a análise literária, ele tem 3 manifestações diferentes. As obras podem ser classificadas em líricas, satíricas ou épicas. Os principais autores são, anote aí no seu caderno, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Santa Rita Durão e Basílio da Gama. Houve outros representantes também. Esses foram os que ficaram mais famosinhos naquele período. O arcadismo sofreu influência do iluminismo, que eu li há pouco para vocês e falei que vou explicar mais um pouquinho sobre ele, né? O iluminismo foi um movimento cultural que aconteceu lá na Europa e alterou a nossa maneira de pensar, sabe? O pensamento humano durante o século XVI e XVII. Os iluministas defendiam que a razão era, para aquela época, o maior valor a ser cultivado pela humanidade. Por que eu falo para aquela época? Porque hoje a gente já entende que a razão deve sim ocupar o centro aí da nossa maneira de pensar. Mas naquela época, muitos não eram levados a refletir ou a tomar determinadas atitudes ou, de repente, a seguir cientificamente pela razão, né? Existiam muitas situações aí, inclusive, que nivelavam, né, ou cerceavam os estudos científicos daquela época, tá? O que vem a ser o iluminismo? Com certeza, você já ouviu o professor de filosofia explicar sobre o iluminismo. A ideia era que, vou explicar para vocês rasamente, temos aulas de filosofia também na plataforma, tá? Vou explicar rasamente. Antes do iluminismo,
existia o que convencionou se chamar de Idade das Trevas. Por que trevas? Por que essa analogia com escuridão? Porque nesse momento, naquele momento, a ciência não era bem vista. Então, muitas pessoas se baseavam em teorias que não tinham fundo científico, sabe? Elas se baseavam muito no misticismo, se baseavam muito aí no conhecimento que não era empírico, né? Não era colocado ali a testagem ou a prática. A ciência ela era abominada por uma boa parte da sociedade. Acontece que durante um movimento chamado de Renascimento, é isso mesmo, Renascimento, aconteceu de as ciências passarem por uma nova roupagem. A ideia era renascer. Renascer para a filosofia, para a sociologia, para a medicina. Renascer agora sobre a luz da ciência, né? Agora se pautando pela pesquisa, pelo empirismo, se pautando pela realidade e não por crenças e valores não comprováveis, tá bom? O Renascimento, ele vai ter como aí um aporte, né, um parceiro de discussão, as ideias iluministas. O que os iluministas diziam? Que era preciso fazer esse processo de renascimento, renascer cientificamente, renascer para a sociedade, renascer para a filosofia e, a partir disso, propor um olhar racional para os problemas, para as dificuldades, né, para a sociedade em si, tá bom? Lembrando que a explicação que eu dei foi mais para vocês entenderem aqui mais ou menos o contexto, porque com certeza o componente de filosofia ele vai abordar de maneira muito mais detalhada para vocês, tá bom? Bom, voltando aqui ao arcadismo, o arcadismo ele é pautado no iluminismo, nos ideais de razão, né? Ele teve início em 1768 aqui no Brasil, com a publicação do livro Obras Poéticas, do autor Cláudio Manuel da Costa. Os autores arcades, em geral, eles viviam lá em Vila Rica, onde hoje fica Ouro Preto, né, em Minas Gerais. Alguns desses autores, inclusive, participaram da Inconfidência Mineira, movimento separatista que buscava desvincular, separar a região brasileira da coroa portuguesa. Assim como Tiradentes, o único dos envolvidos na Inconfidência Mineira a ser condenado à morte, tornando-se mártir posteriormente, os escritores foram presos após Joaquim Silvério dos Reis delatá-los. Como punição, Tomás Antônio Gonzaga foi exilado lá em Moçambique e o Cláudio Manuel da Costa, ele supostamente se suicidou na prisão. O suicídio foi questionado por alguns críticos que sugeriram que, na verdade, o autor foi assassinado. Mas são apenas sugestões, nós não temos provas, né? Não se chegou a uma outra conclusão. O que se tem de fato daquela época é que ele foi preso e depois foi encontrado em sua cela, enforcado. Vocês estão vendo ali a folha de rosto, né? De Obras Poéticas, o original, do Cláudio Manuel da Costa. Como vocês podem perceber, o movimento arcadista no Brasil, ele tem uma relação muito íntima com o momento histórico, né, que estava acontecendo. E vocês vão perceber que isso possibilitou uma diversidade de modelos de escrita, tá bom? O arcadismo, ele se aproximou dos ideais do iluminismo e procurava restabelecer o equilíbrio. Inclusive, anote aí, equilíbrio, harmonia, simplicidade na literatura renascentista, sim, aquela do Renascimento, escrevendo num contexto de idealização fora da realidade. Por esse motivo, os escritores desse período sofreram muitas críticas e foram obrigados a usar pseudônimos com nomes de pastores gregos e romanos. Pera lá, vamos devagar porque aqui tem muita informação. Ok. Eles escreviam num contexto de idealização. Como assim? O autor, ele pesquisava o nome de uma pessoa que vivia lá na zona rural. E aí ele usava o nome dessa pessoa para escrever. Esse é um pseudônimo. Vou tentar explicar de uma maneira mais simples. Na escola, vocês conheceram, lá com o professor de ciências, também reforçado pelo professor de biologia,
um pseudofruto. Você lembra o que é um pseudofruto? Um fruto falso, né? Muito bem. Vou dar um exemplo sobre um pseudofruto, o caju. Muitas pessoas comem a parte do caju, que é aquela parte maior, não é? Só que a fruta do caju é a castanha, e é a parte que a gente joga fora. Esse é um pseudofruto, tá bom? É um fruto falso, a gente acaba comendo ali uma parte, né, do caju, que não é a parte do fruto mesmo. O fruto é a castanha do caju, tá bom? O que que tem a ver com pseudônimo? Assim como o pseudofruto é um fruto falso, o pseudônimo é um nome falso, tá? Ah, professor, eu já vi isso. Tem um autor, né, que criou aí personalidades, é o tal do Fernando Pessoa, né, o autor Fernando Pessoa. Gente, é diferente. Vou explicar para vocês por quê. Fernando Pessoa criou heterônimos. O Fernando escrevia, ele assinava com o nome Ricardo Reis, por exemplo, mas ninguém sabia que era o Fernando Pessoa que estava escrevendo. Inclusive, as pessoas só ficaram sabendo que Ricardo Reis era um heterônimo de Fernando Pessoa, foi inventado por ele, quando ele resolveu contar. Então as pessoas acreditavam que Ricardo Reis existia de verdade. Inclusive elas mandavam felicitações no jornal para aniversário, desejavam melhoras quando o autor estava doente, acreditando que de fato ele existia. Isso é um heterônimo. E Fernando Pessoa conseguiu separar as características dele, quando escrevia, para as características do Ricardo Reis, tá? Então não dava para você dizer que era a mesma pessoa, porque eles tinham data de nascimentos diferentes, lugares de nascimento diferentes, e eles escreviam com uma linguagem diferente. Então não dava nem para suspeitar que se tratava da mesma pessoa. Esse é o heterônimo. Agora o pseudônimo. O pseudônimo é um nome que eu crio para escrever, mas você sabe que sou eu. É a maneira de pensar da época em que eu estou inserida que vai aparecer, são as palavras que eu escolhi, é o contexto de produção que eu estou cercada. Então, o pseudônimo, ele é sim um nome inventado, mas ele não tem o objetivo de esconder a minha identidade, tá bom? Ele é apenas um formato de uma forma de eu me referir a mim quando escrevo. Eu, Patrícia, por exemplo, posso escrever um poema e escrever lá embaixo a professora e não querer colocar meu nome, por exemplo, ou a professora da caneta rosa, como alguns brincam, né? Porque aí todos saberão que sou eu, todos do meu convívio, mas não diretamente com o meu nome. Assim eu terei um pseudonome, tá? Então vamos lá, arcadismo. O autor, ele escolhia um pseudônimo e esse pseudônimo precisava ser da zona rural. Então eles iam lá, gente, eles pesquisavam o nome de pessoas que moravam mesmo na zona rural, tá? E aí o que acontecia? Ele escrevia sobre essa zona rural, então ele falava como ele era feliz no campo, como a vida era boa, como ele era apaixonado pela pastora, né? Aquela que era a sua parceira ali, a sua amada, e como a vida no campo era perfeita e agradável. Por que que isso é uma idealização? Porque Tomás Antônio Gonzaga, por exemplo, ao escrever, escolheu o pseudônimo Dirceu e escrevia para uma pastora, que era sua musa, Marília. Mas Tomás Antônio Gonzaga nunca foi à zona rural. Na verdade, ele não morava na zona rural, ele morava na zona urbana e ele idealizava, ele imaginava como seria essa vida no campo. Por isso essa passagem fala que eles usavam esses pseudônimos, que eles idealizavam e que eles se baseavam em valores gregos e romanos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles faziam liras. Liras são poemas acompanhados por instrumentos musicais. Essas liras eram grandes, esses poemas eram grandes e esses poemas, eles tinham regras que eram utilizadas lá, né, pelos gregos, né, pelos romanos. Então, eles traziam deidades dentro do texto. O que é isso? São deuses. Eles falavam de deuses, eles falavam sobre a beleza, sobre a naturalidade, uma beleza natural.
eles valorizavam a terra. Então, eles resgatam, tá? Esses elementos lá, né, que nós chamamos de elementos greco-romanos, tá bom? Ok? Até aqui tá ok, gente? Então, vamos continuar, tá? Além de ser marcado pelo iluminismo, seu contexto também é marcado pelo avanço tecnológico que produziram a industrialização e o êxodo rural. O período é fundamental para compreender o declínio do absolutismo e a ascensão da burguesia. Talvez você pense assim, professora, como assim? Tecnologia lá na época, né, do século XVII? Ô, gente, tecnologia não é só TV, telefone, internet, não. Tecnologia foram experimentos, técnicas, produtos desenvolvidos para facilitar a vida humana. E hoje até a vida animal. E hoje também já temos técnicas, tecnologias para acelerar aí, a ciência no ramo ambiental, tá? Então hoje já existe para vários ramos. Por exemplo, sabe quando o homem descobriu o fogo? Claro que você sabe que o professor de artes contou uma outra história, né, sobre o fogo ter vindo dos deuses. Mas, quando você vai estudar lá em história, diz o quê? Que o fogo foi descoberto pelos homens, não é? Então, o fogo ele veio como um benefício e, naquela época, foi encontrado e determinado, né, como uma tecnologia, tá? Essa caneta e esse lápis que você tem aí, tecnologia. Essa folha de papel na qual você escreve, tecnologia. Tá bom? Então, sim, no século XVII tínhamos várias tecnologias, tá bom? Espero que vocês estejam acompanhando aí, tá? Gente, o século XVII representa uma fase de importantes transformações na cultura europeia. Por isso, os autores árcades ilustravam em suas obras questões fundamentais da época, como, por exemplo, a relação entre o homem e a riqueza. O termo em latim, aurea mediocritas, é um conceito que discute isso, ou como era viver na sociedade daquela época. Locus amoemus e fugere urbem são referentes a esse assunto. Calma, gente, calma, não é aula de inglês. Espera aí que eu vou te explicar. Esses termos, eles estão em latim. Lembra que eu falei que a literatura árcade, ela é baseada na literatura greco-romana? Pois é, então eles trazem esses nominhos também, que estão em latins, e cada um desses nominhos, eles têm um significado ali, tá? Olha só, eu falei para vocês que o arcadismo, ele tem 3 estilos. Um desses estilos é o lírico. As obras líricas do arcadismo no Brasil são aquelas que buscavam expressar os sentimentos de um sujeito lírico. Ok. Principais autores: Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa. Em geral, os poemas líricos desse movimento foram construídos sob a influência dos seguintes conceitos latinos. Olha só, gente. Pode aparecer questões que digam que o arcadismo é baseado em conceitos greco-romanos ou questões que falem greco-latinos e é tudo a mesma coisa, tá? No sentido de base grega aí, como vocês puderam ver. Carpe diem é uma nomenclatura que foi usada na época. Significa você aproveitar o presente, resumindo, seria isso, sem se preocupar com o futuro. Fugere urbem, que eu li anteriormente, significa fugir da cidade para viver no ambiente rural, no ambiente do campo. Então a ideia era retratar isso. Então lá no poema lírico, o que é que o autor buscava trazer, né, nas suas liras? Uma escrita que mostrasse a importância de você viver o hoje, com a linguagem simples, equilibrada, falando dessa zona rural, desse meio ambiente belo, natural aí, né, sem intervenção humana para as transformações, que fale também sobre como as pessoas eram felizes no campo, como o campo era importante e outros termos também. Vejam só, locus amoemus significa que o ambiente bucólico, o ambiente campestre, é o ideal para o homem, né? Ele está muito atrelado ao fugir urbem ali, ao fugir da cidade, certo? Aurea mediocritas é, segundo a expressão comum, o que se alcança quando você abre mão das futilidades para viver
o real da vida, você alcança a felicidade. E é isso que eles diziam, você tem que buscar a felicidade nas coisas simples. E Inutilia truncati, ele, na verdade, é tirar o inútil, é isso que significa. E seria você realmente tirar toda a linguagem difícil, todo o rebuscamento do barroco para fazer uma lira que as pessoas entendam um pouco mais, tá? Quando anteriormente eu falo para você sobre associar a vida e a riqueza, o que eles acreditavam? Lembrando que eles idealizavam, eles não praticavam isso não, era idealização. O que eles idealizavam? Que você precisava abrir mão da riqueza, a riqueza que ele fala da cidade, por uma riqueza mais campestre, mais rural. Qual é a riqueza do campo, gente? Vocês que têm aí parentes que moram no interior e sabem que o interior é muito rico, que riquezas são essas? É o tempo que você tem com uma pessoa, é um diálogo bem feito, é você ter contato com os animais, ter um diálogo amistoso com animais e com a natureza, é você aproveitar cada momento, sabe, o simples da vida tendo o seu valor. Então, a riqueza que ele fala é essa riqueza, a riqueza da zona rural, a riqueza onde você encontra o valor que para ele seria o valor real da vida. Lembrando que esses autores, eles idealizavam porque eles não estavam lá, mas eles estudavam, né, para falar. Então, eles não falavam ao acaso também, tá? Um outro estilo de escrita desse período é o estilo satírico. E nesse período foram escritas as cartas chilenas. Anote aí no seu caderno, não era uma carta não. Pera lá, vou te explicar. O nome do livro é Cartas Chilenas. O que aconteceu foi que, lá em Minas Gerais, o povo tinha um desentendimento político e eles fizeram uma carta. Eu, por exemplo, poderia escrever uma carta para minha amiga Del, que está aí fazendo a comunicação em Libras para vocês. Só que eu vou fazer essa carta em formato de poema. Vai se chamar carta porque eu endereço para ela, eu escrevo com um remetente para a minha destinatária, mas o formato é de poema. Então foram 13 cartas que foram escritas criticando a conduta política, né, lá de Minas Gerais daquela época, e eram em formato de poema. Então, se o Enem disser que as cartas eram em formato de poema, é porque eram, tá bom? Não vai cair nessa pegadinha, tá? Bom, e aqui nós temos a explicação. Era um conjunto epistolar, né, um conjunto de cartas, escrito por Tomás Antônio Gonzaga. Elas são consideradas satíricas, críticas. Isso porque essas cartas contêm críticas ferozes, indiretamente voltadas ao governador de Minas Gerais, que na época era Luiz da Cunha Menezes. Nesses textos, escritos pelo remetente Critilo, né? Esse é o pseudônimo Critilo, e endereçadas ao amigo Doroteu, ambos pseudônimos criados pelo Tomás, e eles faziam críticas, eles trocavam essas cartas fazendo críticas direcionadas ao governador, só que não usavam o nome do governador, eles chamavam ele de Fanfarrão Minésio. Esse era o nome com que ele era chamado nas cartas, tá? O Enem já cobrou uma questão sobre cartas chilenas também, tá bom? E o último estilo, gente, é o estilo épico. Além dos dois estilos citados anteriormente, é possível encontrar também no arcadismo duas obras de teor épico. São elas o Uruguai, do Basílio da Gama, e o Caramuru, de Santa Rita Durão. Esse último, inclusive, virou filme em 2001, e é sobre isso que eu antecipei ali para vocês, né? Que eu ia falar para vocês como achar para ler ou para assistir aí uma obra épica. Uma obra que fale sobre aventuras, sobre heróis. E o Caramuru é muito isso. Para encontrar o poema, vocês podem colocar aí no buscador de vocês, poema épico Caramuru. Vai aparecer no resultado, no primeiro resultado, um arquivo em PDF. Você vai baixar. Ele é um pouquinho grande, o poema ele conta, né, tem uma narrativa, tem personagens, tem clímax, tem desfecho, então ele é bem grande, tá? Mas é válido a leitura. Lembrando que é a linguagem do século XVII, então não vá se assustar, tem um dicionário ali para pesquisar, né? Pergunte para alguém que tem um pouco mais de experiência para você poder entender melhor. Mas se você gosta de cinema como eu, temos o filme Caramuru. É isso aí.
conta essa história de um viajante que chegou ao Brasil, né, num desastre aí, a caravela dele acabou quebrando-se ao se chocar com uma rocha, e ele foi encontrado por um grupo indígena. Esse grupo indígena tinha a filha do pajé nesse grupo indígena, e eles se apaixonam. E aí nós temos Diogo Álvares, personagem principal, se apaixonando aí por Paraguaçu. O Diogo Álvares, na história, ele tenta casar-se com Paraguaçu, porque ele foi induzido a achar que se ele casasse com a nativa brasileira, a França se tornaria dona do Brasil. Então, ele também seria um dos donos do Brasil. Porém, as terras não pertenciam a Paraguaçu, e mesmo ele levando ela para a França e casando com ela lá, ele não se tornou dono das terras brasileiras. O conflito da história é que a irmã de Paraguaçu também se apaixona por Diogo, gente. É isso mesmo. A Moema, ela se apaixona pelo Diogo Álvares aí, e as duas acabam tendo uma relação ali com ele, né, um triângulo amoroso, e ao final ele precisa viajar para Portugal, ele leva Paraguaçu com ele, e Moema vai em busca aí também, né, dos seus amores aí, em busca da irmã e do seu namorado, e ela acaba se jogando ao mar. Aí há uma diferença entre o livro e o poema, porque o poema não, o filme, porque no filme a Moema ela fica para trás, né? Mas no poema a Moema morre no mar. É muito triste. Gente, eu fiz um alto spoiler, né? Mas vai lá ler, você vai gostar, ou vá assistir, eu tenho certeza que você vai gostar muito também. Filme brasileiro de qualidade, hein, gente? Bom, além dessas duas referências que eu fiz, nós temos o marco inaugural que eu falei para vocês, que aconteceu em 1768 lá em Vila Rica, né? Gente, as 5 imagens que vocês estão vendo, elas se tratam de... No primeiro desenho é o Tomás Antônio Gonzaga, o segundo é o Cláudio Manuel da Costa, o terceiro é o Basílio da Gama, o quarto é Santa Rita Durão aí, né, que a gente acabou de falar sobre uma obra dele. E aí o último é Manuel Inácio da Silva Varenga, que não aparece tanto assim, né, o Enem não costuma cobrar muito, mas também é um escritor do arcadismo aí, como vocês puderam ver, tá? Quantas informações, né, gente? A literatura é rica e associada com a história, tá? Vamos lá, as características, bem rapidão, olha só. Principais características: ideais iluministas, busca pela simplicidade e racionalidade, exaltação da natureza, valorização do cotidiano e da vida simples, pastoril e no campo, crítica à vida nos centros urbanos, retomada de valores clássicos, linguagem simples, objetividade, nativismo, que significa referência à terra e ao mundo natural. Os temas eram simples, como amor, vida, casamento e paisagem. A inspiração na vida em sociedade no campo, né? O fugere urbem, vamos fugir da cidade, vamos viver felizes no campo. Relação entre o homem e a riqueza, sendo que essa riqueza é uma riqueza campestre. E a ideia de aproveitar o dia, né, gente? O carpe diem, tá bom? Anotaram? Printaram? Muito bem. Gente, vocês estão, olha, aprendendo rapidão, né? Vamos fazer uma questão do Enem. Soneto número 7. É um texto do Cláudio Manuel da Costa. Onde estou? Este sítio desconheço. Quem fez tão diferente aquele prado? Tudo outra natureza tem tomado, e em contemplá-lo, tímido, esmoreço. Uma fonte aqui houve, eu não me esqueço, de estar a ela um dia reclinado. Ali em vale um monte está mudado, quando pôde dos anos o progresso. Árvores aqui vi tão florescentes que faziam perpétua a primavera. Nem troncos vejo agora decadentes. Eu me engano, a região esta não era. Mas que venho a estranhar se estão presentes meus males com quem tudo degenera. Gente, ao longo do texto vamos observar que ele está falando de um cenário que mudou. Ele fala de um lugar onde ele já esteve, mas que ele está agora neste lugar e ele não consegue enxergar os mesmos elementos. Tem alguma coisa aí que não tá batendo, tá? Gente, aí eu vou colocar aqui para vocês as opções, olha lá. O soneto de Cláudio Manuel da Costa, a contemplação da paisagem permite ao eu lírico
uma reflexão em que transparece uma empatia, né? Ele se solidariza com os sofrimentos do eu lírico, né? De quem escreve, e com a agonia da terra, gente, que sofreu transformações. Lembre-se que o arcadismo, ele valoriza uma terra não mudada, não transformada, natural, tá bom? Printem, analisem direitinho para vocês entenderem melhor o gabarito. Gente, e para assistir as outras aulas ou revisar esta, você vai visitar a plataforma www.educ.ce.gov.br. E eu já estou esperando vocês para a próxima aula. Até lá!